Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Piuzeira, este é o Piumcast, o nosso podcast. Bom, meu nome é Antônio e hoje a gente está recebendo as coralistas Laís Leite, Micaela Valdez e Simone Mendes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui. Bom, hoje o programa é um oferecimento Júnior da Ieda, o filho de Pium. Ultranet, internet e fibra óptica. Remis Celulares, assistência especializada. Sobremesas Ana e Soares, mousse de maracujá, mousse de limão, pavê, pudim tradicional. Vinci Terapia, o melhor massagista de Pium e região. MB, tecnologia e segurança. Conecta mais segurança e tecnologia. Sejam bem-vindas novamente. Eu queria saber como é que foi a infância de vocês, a infância, a adolescência, começando pela Micaela. Bom, a minha infância foi marcada de coisas bem fortes, né? Não me lembro de tudo, na verdade não me lembro de quase nada, mas eu me lembro de coisas fortes, né? Como o dia que eu me perdi na primeira igreja batista em Imperatriz, no Maranhão. Fui parar no orfanato, meus pais quase morreram. E aí não tinha celular no tempo esse que a gente, né, que a gente usa hoje em dia. Era fixo. Então, quando foram saber que a minha existência nesse orfanato, já era para mais de meia-noite. E aí o senhorzinho que tentava me acalmar, sem sucesso. Mas foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia, Tá. a gente estava no culto das crianças enquanto os pais estavam na igreja, né? E aí na hora eu soltei a mão do meu irmão, e aí ele não soube controlar muita criança, aí o senhor me encontrou e falou onde é que eu morava. Eu falei, aqui. Só falei assim, aqui. E eu morava perto da igreja, no fundo, que meus pais eram zeladores da igreja. Meu pai não era pastor ainda. Aí eu falei, aqui, eu olhava pra casa, mas eu não apontei o dedo, né? Inocente demais. 4 anos eu tinha. E aí resolveu depois de muito tempo. Depois que eu voltei pra igreja, e souberam, não sei como foi que souberam que eu tava nesse orfanato. E outras coisas fortes, assim, só, não me lembro de muita coisa. Adolescência, não aproveitei tanto. Eu acho que essa corta depois. Não, vai. Tá. Não aproveitou tanto. Por que Não não aproveitou tanto? E voltou em vaidade, não deve estar vendo. Bom, eu casei muito cedo. Casa, muito cedo. Então eu casei, eu tive meu primeiro filho quase 17, o segundo quase com 18 já. E logo em seguida me separei. Então minha adolescência foi bem curta, foi Foi bem resumida, rápida, né? Então, mas não me arrependo, assim, porque disso nasceu meus filhos, né? Que a gente ama além de tudo, né? Verdade, a parte boa, né? Que são os filhos. Foi a parte boa. E muito aprendizado também, que a gente aprende muito, né? E você, Laís, como é que foi a sua infância? Você é daqui do Pium mesmo? Então, é igual a Micaela, eu não lembro muito da minha infância, assim, muita coisa não. Lembro das coisas assim, de brincadeira, de brincar, de ir pra casa da avó, né, brincar no quintal com os primos, essas coisas assim, mas não lembro de muita coisa. Mas eu sou daqui, nasci aqui, sempre morei aqui, né, sempre com os meus pais, meus 2 irmãos. E aí fui evoluindo, aí fui pra jovem, aí comecei a namorar com o Lohan, que é agora meu esposo, casamos, né, em 2016. Tenho um filhozinho de 3 anos, meu Danilo, né, pretendendo ter outros filhos, né, estamos aí projetando. E é isso aí, estou aqui, trabalho, né, sou a coordenadora do Cadastro Único Auxílio Brasil atualmente aqui no município, né, e estamos aí. Isso é um ensaio, né? E você, Simone? Não. Eu não me assim. recordo muito, mas assim, na minha infância, sempre a gente foi muito de apanhar. Muito. Porque sempre eu, mas minha irmã, a gente sempre foi de brigar, brincar. E minha mãe, ela nunca deixava a gente ir pra casa dos meus tios, pra casa do seu Paulo Pipoca, a gente morava perto, né? Aí sempre ela falava, vocês não vão. Aí minha mãe sempre foi de gostar mesmo de... Mas... Não, não vou falar isso não. Não, minha mãe me fala. Mas vai ver, sempre é vida. Pode contar. Aí, normal. Aí assim, a minha adolescência foi... A minha infância foi assim, né? A minha mãe também sempre foi, mas meu pai muito cuidadoso comigo, né? Na infância. Eu me recordo que na escola sempre a minha mãe tinha que ir, porque eu... Como é que a gente fala? Que a gente quer do trovão?
Atraía? É, assim, porque sempre eu já ganhei choques, né, de trovão. Desde quando eu era criança, a primeira vez mesmo, aí eu já tive 4 vezes. Então, assim, a minha mãe e meu pai nunca deixavam eu sair pros lugares, né, pra escola. Quando começava a mormaçar, minha mãe já ia pra escola, que eu lembro que era no Lindaura. Aí ficava lá, passar a chuva toda. Mas graças a Deus, meu pai fez uma promessa e nunca mais, que a última vez quase que eu ia à viagem. Recapitulando aqui uma curiosidade. Tu teve choque de trovão 4 vezes? Sim. Tu devia jogar na Mega Sena. Pois porque enrola a língua, né? Aí meu pai que Mas foi desenrola. leve, né? Não, só com os dentes amolece tudo, né? Porque... Então, assim, meu pai tinha muito medo de deixar... meu pai tinha muito medo de deixar eu com a minha mãe ou com alguém que não tinha força, né? Porque os dentes da gente serram e a língua enrola. Então, sempre tem que estar com um homem ou alguém forte pra poder conseguir desenrolar, né? Entendi. Aí, então, foi assim, graças a Deus, a minha adolescência também, sou aqui de Pium. E comecei a namorar com 18 anos com o Antônio. Aí, daí pra cá, estamos aí. Casamos em 2016 também. Temos um filho de 2 anos, o Lourenço. E estamos à espera do próximo agora. Tô com 2 meses. Bom, hoje a gente tem lindas e belas histórias aqui, né? Bom, agora a Micaela, além de cantar, ela é técnica de enfermagem e cantora. E professora. Como foi que você iniciou na vida de técnica de enfermagem? O que você mais gosta de fazer como técnica? Eu quero voltar um pouquinho antes. Eu sempre tive vontade de atuar na área da saúde, mas eu não entendia que era isso. Como eu estava com o filho mais novo, o Daniel. Não, me enrolei aqui. Voltando um pouquinho antes de eu me apaixonar pela área da saúde, eu fiz o magistério. Iniciei, aí descobri que estava grávida e continuei. E quando eu tive ele, o Daniel, que hoje ele tem 12 anos, Guilherme já tinha um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio de diferença. E aí eu continuei indo, fiz magistério, continuei, levei ele para a escola bem bebê, levava o bebê conforto, aí os colegas ajudavam e eu terminei. Foram quase 2 anos, o magistério foi bem feito, gostei muito desse curso. Aí na hora de estagiar na escola, eu senti que aquilo não era para mim. Eu nunca senti, na verdade, que a educação fosse para mim. Trabalhei sim. Enquanto trabalhei, eu dei o meu melhor, porque eu estava trabalhando com crianças, né? Não tem como se apaixonar, né? Então eu gosto de criança, sim. Então eu não poderia errar naquilo que eu estava fazendo, porque ia causar como é que eu posso dizer? Trauma, né? Isso, qualquer coisa errada que se faça em sala de aula causa trauma. Então eu sempre dei o meu melhor. Mas nunca me apaixonei pela área da educação. Trabalhei aqui em Pium, no Maranhão, trabalhei também com adultos, alfabetizando, gostei demais, eles sabem o que querem, estão ali porque querem. Me apaixonei por isso. Mas essa área não é bem para mim, né? E aí depois eu iniciei o curso técnico, porque desde criança minha mãe disse que eu dei alguns sinais já que eu fosse ingressar na área da saúde. Tipo, cuidar de idosos, que na nossa família teve casos de idosos que eu ajudava a cuidar. Ela disse que eu não tinha receio nenhum de ajudar, não ficava com medo, e ela percebeu isso em mim. E depois eu comecei o curso técnico, aqui já moro em Pium. Demorou, porque, né, por conta de financeiro e outras coisas mais, que a gente é mãe e é filho pequeno, a gente é um pouco limitado, né? Simone sabe. E aí eu iniciei o curso técnico e senti que isso aqui é pra mim. Então eu terminei. Já vai fazer 3 anos que eu trabalho numa home care no Paraíso. Isso, cuidados de pessoas no lar, domicílio. Muito bom. E agora atualmente eu faço enfermagem, porque é isso que eu quero pra mim. Se surgiu algum dia de trabalhar na área da educação, eu vou sim, porque eu posso, né? Porque tem as qualificações, eu tenho magistério, não tenho pedagogia, e não pretendo fazer.
porque eu gosto mais da área da saúde. E é isso que eu quero pra minha vida. Bom, eu trabalhei muito tempo como professor de aula de reforço e agora sou formado em física. E assim, na parte de alfabetização, gente, é muito gratificante você ter todo aquele trabalho de ensinar as vogais, as consoantes, as sílabas, as palavras e depois frases. De repente, o aluno, a criança, está lendo os textos. Assim, É uma escadinha, né? Assim, teve uma família que eu fiz esse trabalho durante um mês. Assim, pra mim, é um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz na vida. Tipo assim, Muito você lindo. tem a sua... Admiro você quem tem esse percebe dom. a sua contribuição, né? Por mais que seja um trabalho pago, mas tem a parte de dedicação. É. Se você não tiver dedicação, Se não tiver o dom, não assim, anda bem. foi um trabalho lindo. E assim, e você, Laís? Laís, além de cantar, é gestora, mãe do Danilo também. Gestora do Cadastro Único Do Cadastro Único do Auxílio e Brasil. do Auxílio Brasil. E assim, Laís, eu posso receber o Auxílio Brasil? A gestora do auxílio pode receber o auxílio? Então, isso vai depender, claro, né, do perfil da família, né? Porque assim, para você receber um benefício desse, que é o Auxílio Brasil, que é o mais visado que tem, né, você tem que primeiro ter um cadastro único, né, que é a porta de entrada para os benefícios sociais, né, que todo mundo já sabe quais são, né? E se a família se encaixar no perfil que é exigido para receber um tipo de benefício desse, a família recebe. Você pode receber, se você tiver no perfil, a gestora pode receber. Assim, falando melhor, o servidor público pode receber, né? Que às vezes tem, assim, as pessoas não sabem. Mas se aquele funcionário público, ele tem ali na sua casa, se tem várias pessoas que dependem daquela renda desse funcionário, e entrar naquele perfilzinho lá, que todo mundo sabe, que até 105 extrema pobreza, até 210, que é a pobreza, o governo libera o Auxílio Brasil. Né? Então, assim, qualquer família pode receber se estiver dentro dos critérios. Né? Até a gestora pode receber. Até a gestora, porque a gestora é funcionária pública e se ela... Depende do salário dela, tá, gente? Você tá achando que gestora recebe bem? Não recebe, não. Um pouco difícil. Pode dar uma moral pra nossa gestora. Dá uma... Se o salário da gestora, né? E os integrantes da família, né? Se tiver só essa renda na família e entrar naquele perfil de 210 ou até 105, com certeza o governo irá liberar, né? Se for o caso. Porque Então a regra, tudo né? depende da regra, né? E do perfil. Muito bom. Então eu não posso receber, né? Só se você entrar nos critérios. Só se você tá nos critérios, a sua família, né? Vai fazendo os filhos aí, né? A segunda. A Simone, além é coralista, é administradora, formada em administração e professora. Como é que foi a sua vida como professora? Foi um turbulhão de emoções, né? Porque eu tenho 32 anos, nunca imaginei que seria professora um dia, né? Justamente, eu em si, eu nunca pensei em me formar um dia, igual falou que eu sou administradora, né? Eu, na verdade, o meu sonho desde sempre era casar, ter minha família, ter meus filhos. Eu nunca tive assim, terminar o ensino médio, né? Terceiro ano, só. Mas, graças a Deus, entrou uma pessoa boa na minha vida, que me incentivou. Hoje, se eu sou formada é por causa dele, que aí foi uma exigência dele, né? Pra nós poder ter filhos. Quando nós casamos, nós noivamos em 2015, aí ele já falou. Quando você decidir fazer faculdade, você começa, e quando você terminar, a gente vai ter o filho. Assim foi. Em 2015 comecei a fazer minha faculdade. Quando foi em 2016, foi em 2019 eu engravidei. Em 2020, em março, a gente ganhou o Lourenço. E quando foi no meio do ano, em julho, eu me formei. Aí terminamos juntos. Foi 2 diplomas, o Lourenço e a minha faculdade.
Mas sou muito grata a Deus que hoje eu tenho ensino superior, né, por causa disso. E por causa do meu ensino superior, teve a oportunidade de abrir um edital pelo programa Pronatec. E aí meu esposo viu, me inscreveu e eu passei. Aí eu fui dar aula em duas disciplinas dentro desse curso que eu passei. E aí foi muito bom. Foi em Paraíso, no curso. Foi técnicos em vendas. Foi adolescentes. Era 40 adolescentes, né, no começo do curso. Foi muito boa a experiência. Eu amei. E eu pretendo, estou até pensando de fazer alguma formação na área, né, fazer outra faculdade, mais futuramente. Mas eu amei. Ser professora é muito bom. É muito gratificante, a gente encontra pessoas incríveis no caminho da gente, que é para ajudar. Eu, no primeiro dia, eu tava tão nervosa que na minha cabeça eu jurava que eu não ia dar conta. Eu não dormia de noite, mas o Antônio, graças a Deus, me ajudou e tal. E até em questão dos meus slides para fazer tudo, o Antônio me ajudou, que eu não, experiência assim, de computador, eu não sou muito boa nessa parte de slides, essas coisas. E aí, menino do céu, mas graças a Deus foi tão bom que justamente a apoio pedagógica lá me chamou para dar outra disciplina no curso, porque a professora não pôde, a que tinha passado, e eu fui e gostei também. Uma porta abre outra porta, Isso né? aí, graças a Deus, até hoje sou muito grata. Eu falei com ela aqui também que quando o casal anda pensando na mesma direção, as coisas acontecem, igual vocês dois. Vocês estão aqui porque vocês apoiaram um ao outro. É verdade. Isso é muito lindo. Obrigada. Simone já foi gestora. Né, Simone? Eu já fui Simone gestora do Auxílio Brasil. Foi um apoio grande. Isso. Hoje, eu também sou funcionária pública desde 2017. De 1º de fevereiro de 2017. Entramos juntos, né, Simone? Entramos juntos. Aí, justamente, eu mais a Laís estava concorrendo à mesma vaga de trabalho. Ou ia pro CRAS, ou ia pra assistência, trabalhar no cadastro único. E aí, a Laís, como morava mais pra cá, e eu mais pra lá, e eu fiquei na assistência, a Laís eu fiquei no CRAS. no CRAS. Aí, justamente... Aí depois mudou. Aí depois mudamos. A Laís era orientadora social, e eu trabalhava de entrevistadora, depois fui pra gestora, e o ano de 2000, quando eu engravidei, eu fui pro CRAS e a Laís já tava lá, Foi não em foi? 2018, eu fui pra Aí eu fui orientadora social e a Laís gestora, nós trocamos depois também. Sintonia. Coincidentemente, todas vocês cantam. Não, a Simone não canta no coral da igreja, né? Mas a Laís... Não, porque ela não quer. A Porque Laís se ela e a quisesse, Micaela ela cantam nos corais da igreja, né? Sim. E vocês cantam no coral Vozes de Pium, que é o coral aqui oficial da cidade. E assim, como é que foi o surgimento do coral e como vocês começaram a cantar no coral? Conta pra gente. Assim, eu tive a honra de acompanhar o surgimento de uma ex-colega, ex-amiga minha, né, que faleceu, a Maria José, né? Ela que, assim que começou as inscrições, ela falou: olha, Tony, a gente vai ter o coral, que chamar Simone. Não sei se ela falou comigo antes dela mesmo chamar Simone. Mas ela era apaixonadíssima, Marisé, pelo coral. E pra vocês, assim, como é que foi o surgimento e como vocês entraram no coral? Bom, meu pai me convidou. Tava acontecendo o coral e ele falou, ele me chama de Nenê, todo mundo lá de cá. Nenê, tu não quer entrar no coral, não? Eu falei, não é má ideia não, porque eu canto, na nossa igreja não tem coral, mas a gente canta no Ministério de Louvor, né? Eu, minha mãe e outras pessoas da igreja também. E aí meu pai me chamou e eu disse, pode ser, vamos lá. Cheguei lá muito perdida, o coral já estava em andamento, então eu fui me adequando. Mas foi bom, gostei, gosto de cantar, gosto dessa sintonia entre as vozes. Não, eu entrei, eu tava grávida e aí já tava tendo coral também já. Tem os testes antes, né? Uhum. E aí eu já tava com o buchão, ainda fui o quê? Os 2 ensaios, não aguentei os 3, não conseguia nem fazer mais uns exercícios ali, né, antes lá de respiração, porque eu já tava ganhando neném, então eu já saí, que era a Dorinha, né? Uhum. E aí eu saí, a água quando voltou, que foi o padre Fabiano, aí eu entrei do comecinho mesmo, quando assim começou o coral, eu nem esperei, o povo ir lá me procurar, porque eu já canto na igreja, né, participo do Ministério de Música lá da Igreja Católica, então quando saiu já, porque eles divulgam,
Já foram atrás de mim lá na assistência, lá e eu já vou participar sim, vou fazer a minha inscrição. E eu já comecei do comecinho mesmo e fiquei até o finalzinho agora do ano, né, que encerrou para as férias, né? Pois é. Cantar, eu só cantava no chuveiro, né? Mas assim, eu não pensava que eu ia fazer parte de um coral, né? Mas assim, o coral, sempre o Dr. Valdemir, né, o prefeito, sempre foi apaixonado, sempre falou sonho dele de ter o coral em Pium. E a Maria José, ela agarrou de unhas e dentes, né, nesse projeto e me convidou. E eu falei, vamos. Justamente na primeira vez no teste, com o padre Fabiano, que ele veio primeirinho. Aí eu não passei no teste, que eu não tinha voz de nada. Aí eu falei, não, então tá bom então. Aí eu também me desanimei, né? Aí o padre Fabiano não pôde continuar, aí a Dorinha veio. Aí, não, bora de novo, Simone. Aí eu fui. A Dorinha, não, bora ficar. E aí eu fui. Aí eu fui aprendendo, né? Fui conseguindo mexer no diafragma. Que tá vendo? Não dou conta nem de falar o nome. Aí foi muito boa a Dorinha e tal. A gente foi numa apresentação que teve em Palmas, muito bom. Que eu nunca tinha visto, né, um coral cantar de perto. E aí foi aí, todo ano que vem e tal, aí ela saiu, aí veio o padre Fabiano novamente, aí, dá bem que ele não falou que não era mais boa, né? Aí eu sou soprano, né? Então o padre Fabiano veio antes, sim, o padre Fabiano veio antes. Eu não sabia. Sim, ele veio antes. A segunda vez dele. Ele foi o primeirinho. Era pra ser o primeiro maestro. O primeiro maestro seria ele. E aí, então, daí em diante, graças a Deus, estamos aí. Então, estamos apresentação, começamos a aprender latim, né? Como não é, gente? Começamos a aprender latim, muito bom, padre Fabiano. Espero que esse ano, 2023, ele continue com a gente. Bora pôr o dedo na ferida agora. Vamos fazer... Complicou. Bom, vamos eleger agora... Nesse todo o percurso do Coral Vozes de Pium, né, passaram vários, mas se não me engano, uns 3 ou 4, né? Ou foi só 3 mesmo? Vamos eleger qual vocês mais se identificaram. Assim, tipo assim, esse maestro foi bom por causa disso. Eu só conheci o padre Fabiano. Só o padre Fabiano? Teve só 2, né? 2 coralistas, que foi a Dorinha e o padre Fabiano, porque ele foi 2 vezes, né? Mas assim, cada um é uma forma diferente de ensinar, né? Então, tanto a Dorinha como o padre Fabiano são bons. Só que no meu modo de pensar, o padre Fabiano tá sendo melhor, né? Em questão assim de botar mesmo pra gente aprender, ensinar as letras, né? Das músicas. A Dorinha era boa, mas às vezes deixava a desejar algumas questões, né? A gente fazia muito exercício. Quando eu terminava, eu já tava cansada, de língua pra fora. Mas a Dorinha também é muito boa. Bom, agora a gente tem um momento ilha, que é o momento que a gente vai falar agora sobre a Ilha do Bananal. Tá? E momento ilha. Cervo do Pantanal. É o maior cervídeo sul-americano, podendo pesar até 125 quilos e ter até 127 centímetros de altura, 1,27 m de altura. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas e possuem chifres ramificados. Cervo do Pantanal é semelhante ao veado, mais popularmente conhecido como veado aqui. Ele também é presente na Ilha do Bananal. Vocês já viram um lá? Vocês conhecem a Ilha do Bananal? Agora eu conheço, né? Por causa das aldeias, né? Que a gente tem a população indígena aí. Agora é o momento fugindo do tema, um dos quadros mais aguardados de todos os episódios do podcast. Bom, agora a gente vai ler uma piada pra vocês. Espero que vocês sorriam muito. Sorrindo antes. Tá? A rocha. Fugindo do tema. Um bêbado estava andando na rua e viu uma freira de costas. Não pensou 2 vezes. Tomou distância e deu uma voadora nas costas da freira. Tá. A freira, obviamente, caiu no chão.
E o Bebo disse: esperava mais de você, hein, Batman? Não, pelo amor de Deus. Mas era freira, né? Era plena, gente do céu. A capa, né? Confundiu. Gente do céu. Oh, meu Deus, coitada. Viu que a bebida provou? Pois é. Ai, ai. Voltando ao tema, lógico, né, que em um lugar em que tem várias pessoas, o convívio muito próximo, igual o coral, quais são os problemas, ou quais eram os problemas que vocês mais enfrentaram? Tirando as conversas, né? Às vezes conversava um pouco demais, né? Atrapalhava. Sim. Celular, eu achava que atrapalhava muito também. E assim, o coral em Chega si. questão de horário. De horário, o horário era- Pontualidade também foi uma Era questão terrível. difícil. Difícil. Porque o padre Fabiano sempre ele chega no horário, sempre tá ali disposto que a gente ensaia 2 horas por dia, né? 2 vezes na semana, né? Que a gente já ficou marcado. Justamente a gente mesmo que decidiu, né? Tanto os dias como os horários. Só que assim, nossos colegas, às vezes, eles não se dedicam tanto como seria bom, né? Não priorizar. Não também os prioriza. dias de ensaio. Uhum. Aí, mais é a pontualidade mesmo. Quando é pra começar 2, às vezes começava 2h30, né? Vocês gostam de cantar no coral? Sim, Eu gosto. gostei demais. Também gostei. E também a gente aprende mais, né? Assim, até a gente se supera também, porque quando a gente entrou que o padre falou assim, você é soprano. Eu só teimava, eu não sou soprano. Eu virava para mim, eu não sou soprano. Eu não dou conta de cantar nessa altura. Eu falava direto para as meninas, gente, eu não sou soprano. Eu vi as contralto cantando, eu falei, gente, é ali que eu tinha que estar. Não aguenta, não tem um fôlego para ir lá onde o padre queria que a gente fosse. E não é que deu certo. Pois é. Eu entrei no soprano, depois ele me mudou. Porque estavam precisando, né? E aí as outras meninas, a maioria delas não cantavam em lugar nenhum, né? Então estavam ali porque acho que foram convidadas, aí se sensibilizaram e foram. Mas eu gosto de soprano como contralto. Mas a voz da gente vai se adaptando. Vai se adaptando. E uma coisa que eu aprendi que eu achei muito interessante é cantar a minha voz sem entrar na voz da outra. Mesmo estando assim, perto do outro na hora da apresentação, que a gente fica bem perto. Então eu aprendi a me concentrar no tom da minha voz e deu tudo certo. Olhando pra mim, ouvindo a minha voz, eu sou o quê? Eu seria o quê no coral? Eu achei lá o naipe do teu pai. Baixo, talvez. É baixo, não, tenor também. A voz de homem é bem complexa, eu acho. Minha voz ela é muito nasal. Uma dica pra vocês. Eu não sei também, não. Tem que cantar, Tem que cantar. Tem que fazer o teste. Vamos fazer um teste. Esse ano seria uma boa, você entrar no coral. Pode entrar no coral. Sinta-se já convidado, né? Pra quando tiver os testes, você participar do coral. Bom, eu não vou falar que eu vou me inscrever porque eu teria que trabalhar muito. Minha voz não é muito boa e eu não tenho muita técnica de respiração. Não tenho. Eu também não tenho. Antônio, é você que pensa que não tem. Não é aprende. Porque na hora que faz um teste lá, para você é isso. Você nem sabia que você era. Você vai, né? Você vai só aprimorando depois. Tem algum erro que vocês cometeram assim, no passado, ou no coral, ou na vida, que vocês não vão repetir? Não, em respeito do coral, eu acho que mais dedicação mesmo, né? Ter mais dedicação ao coral, né? Que eu acho que às vezes eu deixo a desejar, né? E em questão, às vezes, que também eu pego o celular ali, eu vejo que não é o certo, né? E da vida não, graças a Deus eu não me arrependo de nada, né? Porque hoje, pra gente estar aqui, né? Tem que ter passado ter tudo. as experiências passadas, né? A gente não... Mas... E venha 2023 com muito sucesso pra nós. Exatamente. Que mensagem vocês deixam para nossos ouvintes, nossos telespectadores do PIUcast? Convidar vocês, né, para quando tiver inscrições abertas pro Coral Voz de Pium,
Pra vocês se inscrevam, que a gente precisa. Isso. Eu mais a Laís somos Soprano, sopranos. então, precisa de mais. Somos só 6 sopranos, precisamos Contralto bastante. tem mais. As contralto tem, mas precisa também. Os homens também precisa, né? Pra gente multiplicar o coral cada vez mais, pra ficar mais bonito, né? É bonito um coral, né? Sim, Você muito assistir lindo. assim, cantando, é bonito demais. As pessoas, ficar lá cantando, mas é bonito. É lindo um coral. As pessoas não valorizam, né? Esses É uma atividade que precisa de muito empenho e dedicação. dedicação. E não desistir, né? Que mensagem, Micaela, você deixa para nossos ouvintes? Bom, a mensagem é que se você tem vontade de fazer alguma coisa, tipo cantar mesmo, vamos muito longe. Você tem aquela vontade de fazer tal coisa, você tem que apenas começar. Porque o aperfeiçoamento vem no dia a dia. Então, como eu faço a faculdade de enfermagem, não é fácil. É bem difícil. Eu sei que eu tenho uma jornada longa, vou entrar para o 4º período agora. E eu sei que para mim ter aquele êxito, né? Pode falar assim, sei que eu vou ter que batalhar muito, mostrar que sou boa no que faço. E eu gosto de ser assim. Se é para fazer alguma coisa, que eu faça bem feito. Principalmente se essa tal coisa for para Deus. Então tudo que a gente for fazer, que seja bem feito e que não tenhamos medo de entrar. Você, Lai? Viver a vida, né? Tentar viver do jeito mais correto possível, né? Sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo, né? Batalhar com honestidade para conseguir as coisas, né? Se tem um plano de um emprego melhor, de ter uma profissão que faça correr atrás, né? Sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém, sem pensar no mal, né? Pelo seu mérito. Pelo seu mérito, tudo honestamente, né? Viver sua família, né? Cuidar da sua família, dos seus filhos e pedir sempre a Deus que guie no caminho correto. E Deus abençoa quando a gente... Bom, pessoal, para conhecer um pouco mais das nossas coralistas, para conhecer um pouco mais sobre a Laís, é só entrar no Instagram e acessar Laís Souza Leite. Laís Souza Leite no Instagram da Micaela Baldez. Micaela Baldez. Simone P. Mendes. Simone P. Mendes. Bom, brigadão por terem participado do podcast Piumcast, o nosso podcast. Bom, meu nome é Antônio e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal principalmente, tá? Dar um joinha. E vocês desejam falar mais alguma coisa? Só te agradecer mesmo pelo convite, né? Que foi bem inusitado. Foi assim, gostei muito, né? Apesar de que a gente no começo fica nervosa, mas depois tudo se ajeita, né? Foi muito bom. Eu também agradeço, Antônio, pelo convite. Eu também fiquei... Não foi que eu fiquei quando ele me falou. Fiquei doidinha na cabeça. Falei, meu Deus do céu, nunca participei. Jesus, o que eu vou falar? Né? A gente fica nervosa, não fica, mas... eu achei lindo. Muito obrigada. Obrigado. Precisando, nós estamos aí à disposição. Vá. Qualquer coisa que precisar. Também agradeço. É uma ótima ideia sua fazer isso aqui acontecer. Muito importante para a nossa cidade também, né? Para divulgar o seu trabalho. E eu pensei que tu ia pedir pra gente dar uma palhinha. Não, perfeito, gente. Não, como A assim? gente vamos cantar. Como Com certeza, eu quero. Só Eu uma fiquei- palhinha de uma música Eu fiquei com medo de pedir e levar Não, não. a gente tem que saber. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo, como diz Manda aí, que Faustão. sabe todas. A de latim Bora. pra frente. Olha, vai pode lá. ser aquela. Osana, só vocês na voz de vocês e eu na minha. Vamos lá, desse. É só um pedacinho. A zona é diferente, né? A voz de vocês ou na minha? Vamos decidindo aqui, já dei. Vamos. Eu sou Quando decidindo decidindo ali, a gente vai. Vamos Uma conversar. Osana, só o comecinho que é boinha. Posso anunciar? Bora dar uma ensadinha. Vai. Vai? 1, 2, 3 e... Seja bendito o nome teu, Osana, Osana. Seja bendito o
tão esperado, Senhor. Pronto. Ah, que lindo, pessoal. Bom, brigadão e até o próximo. Você acabou de ouvir o nosso Piumcast, o nosso podcast.